Agora, fazer uma crítica à política criminal pós-moderna. Tudo bem? Para que falar de testamento, né? Vamos agora para o último dos planos do negócio, que é o plano da eficácia. E com isso, a gente pode, então, começar a trabalhar o conceito de testamento e prosseguir com a nossa disciplina. Obrigado, doutor. O plano da eficácia é aquele que traz os fatores de eficácia. Ou seja, nós vamos partir da premissa que o negócio jurídico existe, que o negócio jurídico é válido, e daí nós vamos perguntar se ele produz ou não efeitos. É curioso, porque quando a gente pensa em negócio jurídico no primeiro ano, até para facilitar para os alunos, a gente fala mais do contrato, porque ele é mais óbvio que o testamento. O contrato é no dia a dia do aluno. O testamento é algo mais rebuscado. Então eu costumo perguntar: o negócio jurídico produz efeitos de imediato? E se pensarmos no negócio jurídico inter vivos, o contrato, a regra é que os efeitos são imediatamente produzidos. Pense no exemplo sempre mais banal da compra e venda de um pão de queijo. Eu entrego o dinheiro e recebo o pão de queijo. Os efeitos da compra e venda, entrega da coisa, entrega do dinheiro, são efeitos imediatos. Portanto, quando eu penso no plano da eficácia, nos negócios jurídicos entre vivos, os efeitos são imediatos. O Frei ficou lá embaixo esperando em algum lugar, né? Manda um WhatsApp para ele que ele está perdido pela faculdade. Agora, mesmo o contrato pode ter os efeitos diferidos no tempo. Ou seja, o velho exemplo, dar-te-ei o livro, se o Brasil for campeão, que é a famosa condição suspensiva, indica que mesmo os efeitos do contrato podem ser alterados. O contrato pode não produzir efeitos de imediato. Portanto, se os efeitos do contrato forem alterados por uma condição, nós estamos diante de um evento futuro e incerto. Se os efeitos do contrato forem alterados por um termo, nós estamos diante de evento futuro e certo. E se nós estivermos diante de uma gratuidade a qual se adere um gravame chamado encargo, isso gera ao beneficiado pela gratuidade o dever de prestar alguma coisa. Ou seja, eu altero os efeitos normais da doação. A doação é: quero um livro de presente? Sim, for uma doação. Eu dou para a terra para que refloreste a margem do rio. O efeito normal da doação é alterado, que gera uma contraprestação. Então, senhores, a condição, o termo e o encargo alteram os efeitos normais do negócio jurídico. Aliás, uma dica prática para os senhores: diferenciarem a condição do termo. Eu disse que o termo tem uma certeza e a condição uma incerteza. Toda vez que eu tiver uma data de calendário é termo. Pagamento no dia 30 de outubro de 26. Isso é termo, porque a data de calendário é uma certeza. Toda vez que eu tiver um período de tempo, em 30 dias,
Em 6 meses, termo. Em 5 anos, termo. Em 24 horas, termo. Porque é certeza. E o terceiro termo, ele tem uma nomenclatura que gera problema para os alunos, ele é chamado de termo incerto. Porque ele é certo quanto à existência, mas incerto quando ao momento de ocorrer, que é a morte. A morte é termo, não é condição. Porque eu sei que ocorrerá, mas não sei quando. O professor Maluf tem um problema com essa questão, que ele sempre coloca, não, mas a morte pode ser condição. Quer ver quando ela pode ser condição? Se morreres depois do doutor, o senhor ganha. Claro, eu estou comparando 2 fatos e a morte é um deles. Mas se eu disser, se morreres, ganha, vamos dizer. Claro que ele vai morrer um dia. Está bem claro isso? Pode virar termo se eu usar a morte em comparação com outras coisas. Se morreres antes dos 30 anos, sua viúva vai ganhar de mim X reais. Se morrer depois de 30, você já está com dinheiro, ela não ganha nada. Entenderam que a morte pode se transformar em condição, mas é não termo. Porque ela é certos incertos quando. É uma certeza da ocorrência, certos incertos quando. Agora, o negócio jurídico que nós vamos estudar a partir de agora, em detalhes, que é o testamento, ele tem eficácia diferida, certo? Ele não produz efeitos imediatos, certo? O fator de eficácia do testamento é a morte. Antes da morte, o testamento não produz efeitos. É aquela velha história. Eu tenho 3, 4 histórias de clientes meus que nunca entenderam o testamento. Professor, eu tinha um testamento que me beneficiava. Sim. Meu tio, um dia antes de morrer, revogou. Qual que é o meu direito? Claro. Porque o testamento não produz nenhum efeito antes da morte. Então, até que ocorra a morte do testador, aquilo pode ser alterável a qualquer tempo. E, portanto, o fator de eficácia do testamento é a morte. O testamento não produz efeitos imediatos, salvo em uma situação. O senhor testa e fecha os olhos, daí é imediato. Acabou o testamento, o senhor morreu. Bom, mas daí é um caso quase cinematográfico, né? Você está testando imóvel. O Zeno conta uma história de um amigo dele bastante doente e pediu para ele ir até o hospital de Belém do Pará fazer o testamento. Cara, é uma pena que o Zeno tenha morrido. A última turma do Zeno foi em 2019, eu trouxe aqui na São Fran. Lotou a sala. Eu tenho gravação dessa aula. A aula do Zeno foi um show de bola. Porque eu falei para ele, sucessão testamentária, fala do testamento. Ele fez a vida inteira testamento, tinha 40 anos lavando o testamento. E ele contava uma história genial. Um amigo muito próximo a ele dizia, tô mal pra caramba. Dá para você ir para o hospital fazer meu testamento? E ele chega com o livro, lê o testamento, na presença de 2 testemunhas, como manda o Código Civil. Está com o livro, põe o livro na cama para o sujeito assinar, e o sujeito fala, antes de assinar, Zé, eu vou contar uma piada. Ele conta uma piada, dá risada e volta, com a caneta na mão. Não tem testamento. Mas já leu, era o que ele queria, não tem testamento. Não tem testamento. Então, o testamento produz efeitos, mortes, causa. Vamos então definir testamento a partir do conceito da doutrina. Esse livro aqui meu, com o Tartucci, é do tempo que a galinha tinha dente, o Tiranossauro Rex andava aqui no centro, ao lado do Justiniano. Acho que é 2005, 2006 isso aqui. É muito velho, viu? Mas como conceitos continuam iguais, definições continuam iguais, eu uso para não esquecer as coisas. Isso foi o que fiz, tá? Testamento é um negócio jurídico unilateral, primeira característica.
Por que ele é unilateral? Vimos na aula passada. Porque ele se forma a partir de uma única vontade. A vontade do destinatário dos bens é irrelevante para formar o testamento. Pode ser relevante para ele produzir efeitos. Se eu renunciar à herança, o testamento não produz efeitos. Mas para nascer, como negócio jurídico, existência, basta uma vontade. Então ele é um negócio jurídico unilateral. Depois, ele é um negócio jurídico personalíssimo. Personalíssimo. Isso quer dizer que ninguém faz testamento por procuração. Não adianta vocês pegarem e narrarem na procuração o que vocês querem no testamento. Ó, vai lá e diz que eu quero isso, isso, isso. Só lê a procuração. Não adianta. Por que não pode? Porque eu não sei se aquilo reflete a vontade naquele momento. Ó, um exemplo simples. Eu dou uma procuração hoje para o doutor e falo, vai no cartório amanhã e lê isso por mim. Eu não sei se de hoje para amanhã eu mudei de ideia. Então não há como se fazer testamento por interposta pessoa, por mandato. É impossível alguém fazer testamento por outro. Nós vamos ver depois no Código Civil que isso vai dar uma questão do testamento dos menores entre 16 e 18 anos, como é que eles testam. Nós já vamos ver isso, mas não é agora. É um ato unilateral, personalíssimo, revogável. Foi aqui que eu falei para os senhores do contrato Ulisses? Não, foi na outra turma, né? Se eu disser que o meu testamento é irrevogável, ele é revogável. Ou seja, é uma vontade que não vincula no mesmo. Se eu chegar no tabelião amanhã e falar, doutor, pode escrever aí, eu nunca mudo esse testamento. No dia seguinte chegar lá e mudar, eu não me vinculo contra mim mesmo. Contrato Ulisses é uma figura da bioética que é muito interessante. Ulisses, tudo bem? Quem foi Ulisses? Não Guimarães, da Constituição. Ulisses, o outro, que era mais do Odisseu. Quem foi Ulisses? Herói de Odisseia. O herói de Odisseia. E o Ulisses estava onde, doutor? Quando começou a Odisseia? Em Troia. Tinha ganhado ou perdido a guerra? Tinha ganhado a guerra, né? Porque ele entrou dentro do cavalo, né? Eu estive em Troia recentemente, nas ruínas. O Schliemann descobriu 9 ruínas de Troia. E todo mundo foi lá para ver o cavalo. Só que o cavalo está na mitologia. Então não tem cavalo em Troia hoje. Mas vamos pôr um cavalo lá só para as pessoas olharem. E o que aconteceu com ele quando ganhou a guerra? Foi voltar para casa, certo? Quantos anos demorou para o Odisseu voltar para casa? 30. Não, 30 o Argos não teria sobrevivido. A guerra de Troia durou 10 e demoraram 10 anos para ele voltar. E quando ele chega na cena mais linda da Odisseia, o cachorro reconhece, dá uma lambida e morre, de velhice. E já tinha 20 anos que o cachorro esperava ele voltar. Depois eu fiz um vídeo lá no Etna Coago. Mas por que o Ulisses recebeu o nome de Contrato Ulisses? Que seria Odisseus em grego. O que aconteceu quando o Ulisses ou Odisseu estava voltando para Troia? Canto da sereia. Isso não é preparado. E o que ele fez? Os tripulantes do barco dele amarrarem ele no barco para ele poder ouvir o canto da sereia e cair na água. Ele pediu para os tripulantes do barco o amarrarem, os demais tripulantes puseram cera para não ouvirem o canto. Mas tem um detalhe que se o senhor não chegar nessa parte, o senhor não explica o contrato Ulisses. E qual foi a ordem que ele deu aos tripulantes? Me amarrem, e se eu pedir para me desamarrar, não me desamarrem. A vontade original vale sobre a vontade nova. Está claro isso? Por mais que eu diga, me desamarrem. Não. Vale a primeira vontade. Porque senão eles se jogariam no mar. Hoje eu estou sabendo de mitologia, vou fazer uma pergunta rápida. Quem foi o outro que ouviu o canto das sereias e passou e ouviu o canto e não se jogou no mar? Tá bom. Essa é a minha doutorado. Tá bom. Mas o senhor já está com o mestrado completo. Foi o que encanta os animais, o Orfeu. O Orfeu tocou a lira, as sereias se apaixonaram pela lira e pararam de cantar. Mas os argonautas, teria sido 100 anos antes, 100 não, 50 anos antes. Bom, não interessa a mitologia grega. O que interessa é que, na bioética, há o contrato Ulisses. O que diz o contrato Ulisses? Eu estou bem hoje, e eu digo,
quando eu não estiver bem, eu não quero ser ressuscitado. Estou dando um exemplo. Podia ser outra coisa médica qualquer. Eu não quero intervenção tal, mas eu dou uma orientação. Hoje, bem. Amanhã, quando chegar a hora, eu não estou bem, certo? E eu mudo de orientação. Eu quero que prevaleça a primeira e não a nova. Eu dou uma vontade irrevogável. Estou entendendo isso? Como ordem de bioética. O testamento não tem essa vontade. Se eu disser, estou ótimo hoje, e o testamento é irrevogável, e amanhã chegar no cartão e falar assim, está revogado. Não dá para me vincular a minha própria vontade de irrevogabilidade. Ou seja, o que eu quero dizer para os senhores, que dá para fazer contrato licis nas diretivas antecipadas de vontade que cuidam da minha saúde. É possível. Não é possível em testamento. O testamento é sempre revogado. Depois, personalíssimo, revogável, pelo qual o testador faz disposições de caráter patrimonial ou não, para depois de sua morte. Para depois de sua morte. Quando se fala em disposição patrimonial ou não, Zeno Veloso diz assim no livro dele. Aliás, o exemplo mais famoso de disposição não patrimonial no testamento. Peraí, só para encerrar. É muito raro, porque os clientes estão em planejamento sucessório, não se colocar patrimônio no testamento. É raro na prática. Mas não é porque é raro na prática que não pode ocorrer. O Zeno dá como exemplo de disposição chamada não patrimonial, a mais famosa, é reconhecimento de filho fora do casamento. No passado, vocês imaginem que filho fora do casamento era quase que um tabu. Os homens usavam aquele testamento cerrado, que só era aberto depois da morte, para, por exemplo, dizer: João, Maria são meus filhos, havidos fora do casamento. Então, um dos conteúdos não patrimoniais do testamento é reconhecimento de filho. Zeno lembra outro, e esse eu fiz na prática. Talvez já tenha contado para os senhores, se não contei, conta agora. Nomeação de tutor para filhos menores. Eu contei para os senhores do testamento que o casal ia viajar e foi caiu o avião, contei aqui ou contei outra coisa? Então vou contar agora. Era um casal, é um casal que estão vivos, jovens, empresários, e que viajavam muito de avião a negócio. E eles tinham muito medo que o avião caísse com os dois, e vejam que a tragédia aeronáutica vai e volta ocorre no Brasil, e eles resolveram então fazer um testamento, cada um o seu, para deixar orientações para cuidado dos próprios filhos. Era um testamento muito interessante, porque ele não tinha nenhum conteúdo patrimonial. Era quase que uma carta de orientação para quem fosse cuidar dos filhos. Orientação sobre o quê? Educação, tipo de escola, tipo de esporte, o desejo de investimento em idiomas estrangeiros. Era literalmente, senhoras, uma cartilha para como criar os filhos. Isso não é patrimonial. É verdade que, como o casal era rico, eles deixavam algumas orientações para investir o dinheiro, tipo, compre ações, sei lá. Mas isso não dá caráter patrimonial, porque é um caráter de orientação patrimonial que desenvolveu o patrimônio. Mas não os meus bens ficam para esse ou para aqueles. Era literalmente uma cartilha para o capítulo. Quando eu acabei abrindo o Novo Testamento, e os dois iam fazer cada um o seu, idênticos, porque se às vezes morrer só um, tinha lá, porque caiu o avião, pode ser que um fique um tempo com algum problema de saúde e tal. Foi muito bonito aquilo, que quando eu acabei o testamento, é tão lindo que eu preciso procurar aqui no meu. Esse casal foi o professor Rodrigo Bola, preciso procurar aqui nos meus alfarrábios. Tinha uma série de regras. E assim, era bonito porque os pais escreviam: valorizar que os filhos sejam boas pessoas,
que entendam que tem pessoas mais pobres do mundo, que o mundo não traz. Eu quase chorei, mas chegou no final eles acabaram com o pensamento. Por quê? Porque resolveram pôr dinheiro e deram conteúdo patrimonial. Na última cláusula, eles resolveram dizer que se acontecesse isso, o dinheiro ia ficar metade para cada filho. Não precisa falar bem. Se morrer os dois de comoniência, metade para cada filho. Mas aí eles escreveram isso. Daí deu conteúdo patrimonial na última cláusula. Mas tinha só conteúdo existencial. Era um testamento puramente existencial. Eu tenho um exemplo de um codicilo puramente existencial. Sem nenhum conteúdo patrimonial. Nenhum. Esse é zero. Um cliente meu, um senhor engenheiro. Se eu já contei as histórias aqui, vocês avisam que eu não repeti que nem esclerosado. E já tem muito esclerosado na faculdade para eu ser mais um. Ainda mais com 50 anos. Não, a história da minha mulher eu não conto que eu sou solteiro. Eu me divorciei também. Mas, deixa não, isso é verdade. Mas houve um fato que esse senhor bateu na minha porta e falou: amanhã, ele me chama de Zé Fernando. Amanhã, Zé Fernando, vai fazer uma cirurgia gástrica com alto risco de complexidade, pode ser que eu venha a falecer. E eu tenho medo. Eu falei: qual é? Briga pelo seu patrimônio? Não. Eu tenho uma mulher, 2 filhos, briga não vai ter nenhuma. Eu tenho medo de ser enterrado num cemitério judaico. Mas eu falei: mas o senhor não é judeu? Ele falou: não. Eu sou de família judaica, a minha mãe era judia, o meu pai é judeu, minhas irmãs são judias, só que eu rompi com a religião e eu sou hoje sem religião. Mas o rito que mais me agrada é o católico. Quer dizer, ele era um homem sem religião, mas gostava do rito fúnebre católico. E ele falou para mim: se eu morrer amanhã, as minhas irmãs vão pressionar minha mulher a me enterrar no cemitério judaico e símbolo judaico. E eu não quero. Quer dizer, isso não tem nada de patrimonial. É um ritual sobre o próprio velório. E aí foi muito interessante esse caso, que eu falei assim para ele: doutor Maurício, eu vou ensinar como é que a gente resolve isso. A gente faz um negócio chamado codicilo, que é, eu vou usar um termo não jurídico, um testamento simplificado. Não precisa de testemunha, basta só escrever o que o senhor quer e pôr a data. E daí o que eu fiz? Eu não vou escrever o homem engenheiro, dono de empresa, eu só escrevi o caput e o infine. Falei: eu leio, o senhor preenche como o senhor quiser. O senhor explica seu próprio velório, o senhor explicar. Então esse homem foi para casa com o modelo e no dia seguinte me trouxe um disquete, o modelo digital, e a mão, o modelo escrito. Ainda bem que ele trouxe um disquete, porque a letra dele era muito conhecida. E daí o codicilo dele começava assim: quando morrer, quero causar pouco problema aos meus parentes. Não precisa avisar a família do interior. Não tem nada mais chato que sair correndo para chegar em velório. 2. O meu velório que seja o mais curto possível. Porque também para os parentes é um saco ficar guardando o velório. 3. Se puder, que rezem por mim uma oração de São Francisco de Assis, que é a minha oração predileta. Põe uma música de Beethoven, tipo a sinfonia, e uma do Caetano, tipo a música. Por fim, não quero ser enterrado no cemitério judaico, onde estão os parentes. Eu quero ser enterrado na tampa tal, no cemitério tal, da cidade tal. Isso. Bom, eu guardei aquele codicilo, ele assinou, datou o codicilo, eu imprimi uma via com uma letra dele ininteligível, então eu enviei uma via escrita, digitada e assinada, e guardei aquilo na gaveta e fiquei esperando o homem morrer no dia seguinte para dar cumprimento ao codicilo. Que horror, mas o que eu podia fazer? Se ele morresse, eu tinha que correr. Quem ia levar o papel? E ele não morreu. Não naquele dia. E saiu ótimo da cirurgia. E eu liguei para ele e falei: doutor Maurício, eu estou com o seu codicilo. O que eu faço com isso? Ele falou: já dei uma via para minha mulher, assinada por mim, ela já guardou. No dia que eu morresse, você traz a outra e apresenta. O problema é que entre ele assinar o codicilo e ele morrer, passaram-se anos e anos e anos. Mas mesmo, muitos anos. Bom, tem uma ideia. Quando eu fiz esse codicilo, eu estava ainda no 10º andar da Paulista. Quer dizer, eu já estou no centro a 15. Não morreu.
e eu perdi o contato com o cliente. Um dia, estava eu no mês de julho, verão, férias, na Europa, meu pai me liga: oi Zé, tudo bem, filho? Você lembra do Dr. Maurício, do nome da empresa que eu vou mostrar aqui? Falei: lembro. Morreu. Eu fiquei assim, paralisado. Morreu? Morreu? E onde ele foi enterrado? Meu pai: você está louco? Você acha que eu sei onde ele foi enterrado? Eu só sei que ele morreu. Eu entrei em pânico, porque eu tinha acontecido um ato de uma vontade, que eu tinha prometido cumprir, estava no meu escritório em São Paulo e eu em Lisboa. Eu entrei em pânico em saber se o conteúdo dele ia ser cumprido. O que eu faço? Eu ligo para uma amiga, que era amiga da filha dele. E eu falei: a Cláudia, mesma coisa, porque o pai dela era sócio da Cláudia. O pai da Cláudia é sócio do tio Maurício. Falei: Cláudia, onde enterraram o tio Maurício? Eu falei: você está louco? Como assim eu enterrar essas coisas? Você não está entendendo. Você vai descobrir já, porque eu não durmo até ter essa informação. Ela ligou para 2 ou 3 pessoas e realmente teve. Eu não sei se o velório foi curto, eu não sei se rezaram sobre o de Assis, mas eu sei que a campa que foi enterrada era aquela que ele queria pelo cortiço. Isso não tem nada com a carta patrimonial. É literalmente atos sobre o meu velório. Então, não é verdade que o ato de última vontade tem que ter conteúdo patrimonial. Está bem claro isso? Vocês querem ver um ato sem nenhum conteúdo patrimonial? Eu posso simplesmente, no meu testamento, nomear o testamenteiro. É um ato sem conteúdo patrimonial. Ele não vai ganhar nada. Mas eu digo: João vai ser meu testamenteiro. Por que você não falou mais nada? Porque no outro que tinha conteúdo patrimonial, eu esqueci de nomear o testamenteiro. Então eu faço um novo testamento, como se fosse uma adenda antiga, só para nomear testamenteiro. Então tem vários atos sem conteúdo patrimonial. Na prática, isso não ocorre. Os testamentos têm conteúdo patrimonial. As pessoas sequer sabem que podem testar sem conteúdo patrimonial. 99,99 diz assim: professor, eu tenho uma casa que eu faço, quero fazer um testamento. Ninguém fala: eu não tenho nada, eu quero fazer um testamento. Semana retrasada, eu estava no carro e a Aline, minha secretária, mandou uma mensagem. O dia que eu fui tomar café com a Giselda: doutor Simão, a dona Ana ligou que teve um infarto e precisa falar com o senhor urgente. Eu entrei em pânico. Primeiro que eu adoro ela, ela minha cliente há 30 anos. Eu tinha 20, ela é estagiária, quando eu fiz o divórcio para ela. Hoje tem 50, minha cliente há 30 anos. Teve um infarto, eu falei: puta, acho que a velhinha está morrendo. E ela já disse que ela não está morrendo, o senhor não está preocupado, o senhor é muito nervoso, capaz de ter um infarto do senhor. Ele para desesperar, ela falou: não, Simão, fica calma aí que eu estou ótimo. Mas eu quero que você venha aqui falar comigo sobre o planejamento sucessório. O que era o planejamento sucessório? Distribuir bem, certo? Por testamento. Então, só para dizer para os senhores, esse caso, se não estivesse filmando, eu podia contar mais detalhes, mas eu posso. É muito curioso, porque ela só tem um apartamento e 2 quadros na parede. 2 quadros na parede. Só que esses quadros na parede ela comprou de uma senhora chamada Tomi Otaki nos anos 70. E talvez cada quadro na parede dela valha 600 mil reais, 700, talvez. Eu falei para ela: se a senhora não tivesse na cara da Tomi, se eu tinha um amarelo, eu seria muito grato em receber a Tomi. Mas com 2 filhos e 2 netos, possivelmente a Tomi vai parar na minha mão. A senhora entendeu? Aliás, eu tenho que ir lá também semana que vem. Nós temos que ir no Vilaça, na Dona Ana e no Lepage. Tem 3 visitas para semana que vem. Muito bem. É raríssimo testamento sem conteúdo patrimonial na prática. É raríssimo, raríssimo. O que acontece quando um testamento de cunho existencial, de todas as instruções, não seja a tutela das pessoas, mas as instruções são descumpridas? Nada. Porque ou você nomeia alguém para obrigar a cumprir aquilo, ou aquilo com quase normas programáticas. Porque, veja, o pai e a mãe deram uma série de instruções para cuidar do filho, tudo bem? Caiu o avião com os dois. Quem vai fazer cumprir aquilo? Então só pode nomear alguém para fazer cumprir. Tá? Mas normalmente, nesse caso não havia problema. Porque a tia das crianças, que é a tutela, era hiper próxima dos pais que seriam os falecidos. E havia um combinado familiar. Aquilo era quase para pôr no papel algo que já ocorreria na prática. Mas eles não. Esse também acho que não morreram até hoje. E são jovens ainda. Muito bem. Faltou uma nota que o testamento é formal, não ficou aí na definição.
E ele é formal, como eu lhes disse na aula passada, porque a formalidade garante cumprimento da vontade do morto. A ausência de formalidade poderia gerar duas consequências. Primeira, não se saber se a vontade do morto era exatamente aquela que estava no papel. Porque ele podia ter declarado sobre coação, por exemplo. Uma arma na cabeça e ele declara qualquer coisa. Então a formalidade garante que eu tenha uma vontade rígida declarada no testamento. E a segunda coisa que a formalidade garante, os senhores imaginem sempre que no testamento tem testemunhas que ouvirão, vamos pensar, não no cerrado, a leitura. Se a testemunha disser assim, mas eu não entendi o que você escreveu aí, é melhor reescrever, porque não está claro o que você escreveu. O tabelião, no caso do serviço público, ó, isso aqui que você quer, não está claro, redige melhor. Então garante até maior clareza na exposição de vontades. Uma redação mais segura do testamento. Por isso que o testamento é extremamente formal. Vamos falar então da capacidade para testar. Antes que eu me esqueça. Existe um princípio, desde o direito romano, que no caso de dúvida, nós temos o favor testamente, que se na hora da aplicação do ato de última vontade houver alguma dúvida, deve-se prevalecer o testamento sobre não dar efeitos ao testamento. Ou seja, eu não estou dizendo um caso que não há dúvida, o cara fez sob coação, não, joga fora o testamento. A cláusula não é muito clara, deve-se interpretar de maneira a dar eficácia ao testamento. Há dubiedade de interpretações. Uma que diz que o testamento não produz efeitos naquela cláusula, e outra que diz que produz. Aqui produz. O favor testamente significa indúbio pro testamento. Mas repita, gente, eu não estou dizendo que qualquer nulidade vai no testamento, senão não teria por que ter nulidade. Em dúvidas de interpretação do conteúdo do testamento, prevalece o favor testamente. Vamos falar então da capacidade de testar. Artigo 1860 do Código Civil. 1860 do Código Civil. Diz o caput que não poderão testar aqueles que, apesar de plenamente capazes, não tiverem discernimento. Portanto, o Código retira duas pessoas, ou de dois grupos de pessoas, a capacidade testamentária: dos incapazes e dos capazes sem discernimento. Dos incapazes e dos capazes sem discernimento. Vamos começar com os incapazes. Se eu pensar em absolutamente incapazes, eu vou pensar de 0 a 16 anos incompletos, e relativamente capazes, 16 anos a 18 incompletos, certo? Aí o código vai ter uma exceção no parágrafo que eu já volto. Então vamos tirar o menor entre 16 e 18 que eu já volto aí. Já volto oportunamente. Mas vamos pensar que o artigo 4º traz um rol de relativamente incapazes. E nesse rol de relativamente incapazes, eu tenho os ébrios e os toxicômanos. Mas com a reforma do Estatuto da Pessoa com Deficiência, aquela
o legislador brasileiro é tão ineficiente que ele dizia o código, no artigo 4, os ébrios, os toxicômanos, as pessoas com deficiência que tiverem o discernimento reduzido. O discernimento reduzido era para as três categorias. Se eu queria incluir as pessoas com deficiência, bastava tirá-las do artigo 4, mas o discernimento reduzido tinha que continuar para os ébrios e toxicômanos. Porque eram 3 grupos que se relacionavam à última parte do artigo. Hoje, ficaram os ébrios e os toxicômanos e não se fala mais de discernimento reduzido. O que é uma loucura. Porque o fato de eu ser bêbado não quer dizer que meu discernimento esteja reduzido, mesmo bebendo. Eu tenho uma irmã que bebe e continua sóbria. Eu sou bêbado, eu perco a sobriedade no 3º gin tônica. Então o problema não é beber e perder o discernimento. O problema do dispositivo pós-Estatuto da Pessoa com Deficiência é que dá a entender que ébrios e toxicômanos são relativamente incapazes. E não são. Só são se perder o discernimento. Não está escrito, mas não faz sentido privar de capacidade quem bebe e ainda tem discernimento livre. O ébrio habitual. Né? O ébrio habitual, que deve ser. Toda vez que o senhor já não falava, toda vez que eu ouço a palavra ébrio, eu lembro do Vicente Celestino. O senhor lembra do Vicente Celestino? O senhor não lembra? O senhor lembra do Vicente Celestino? Oi? Ele cantor. O senhor lembra que ele cantava? Tornei-me um ébrio na bebida dos que esqueceram, aquela ingrata que me amava e que me abandonou. Ele tinha uma música pior ainda, que a mulher pedia para ele com prova de amor que ele arrancasse o coração da mãe. Ele vai e mata a mãe e arranca o coração. Quando vai entregar para a mãe, ele tropeça e o coração começa a falar com ele. O coração da mãe. Essa música é. Isso eu não teve também que tirar o Saulo Rex e andava com o senhor. Fala, doutor. Pastor, essa questão do cérebro, dos toxicômanos, é uma coisa que causa enorme estranheza desde o início da graduação. Eu queria entender como isso tem sido assimilado pela jurisprudência. Simples. Simples. O problema, na verdade, é a habitualidade que faz gerar perda de discernimento. Então são casos extremos. Né? Não é o sujeito que fuma uma maconha durante a pelada, ou durante o baile de sexta-feira de São Paulo. É sério? Não. São pessoas que têm um uso de entorpecente e que esse uso lhes prejudica o discernimento. São pessoas que fazem bobagem. São pessoas que fazem bobagem no sentido, não só no direito civil, no direito penal. Então são pessoas que não conseguem gerir a sua vida por causa do álcool ou da droga. Então, são casos extremos. Não é um caso, eu agora acabei de ser contratado para um caso trágico, muito trágico, que o sujeito era viciado em álcool e batia sistematicamente na mãe. Batia sistematicamente na mãe. É muito trágico. Um dia ele atropelou a mãe e matou. E ele era um cara que nunca tinha dinheiro, porque em caso da bebida, ele não tinha gestão do próprio patrimônio. Ele estava sempre no chefe especial. Esse é o ébrio interditado. Não é porque ele bebe, é que ele não gere a própria vida financeira. Se o senhor beber, isso aqui não é discurso de economia, todos os dias, das 6 às 11, e no dia seguinte acordar às 7 horas da manhã e for para o seu estágio, pagar suas contas, fazer seus investimentos, ninguém interdita para o ébrio. Ninguém. É um mito. Quem bebe é interditado. Não. E é fácil perceber na prática quem é o interditado. É muito fácil. Não é porque bebe, é porque toda a vida patrimonial está ferrada. Não é porque usa droga, é porque toda a vida patrimonial está ferrada. E os tóxicos dependentes têm outro problema. Eles acabam praticando pequenos furtos para tentar pagar a própria droga. Furtos dentro de casa, inclusive. Vende televisão da própria casa. Não é assim, o sujeito fuma maconha em São Tomé das Letras, tem interditado. Não é nada disso. São pessoas que são tóxicos dependentes ébrias que ferram a vida financeira. Tá? Não é no segundo baseado que somente interdita. Quer dizer, não sei se for fuma, estou dizendo lá no centro. Nós temos um caso aqui do jovem Fraia que vai para a Poços e bebe toda sexta-feira. Aliás, o Brumas Boteco que ele bebe sexta-feira é um grupo muito interessante. Mas
sábado de manhã ele cuida do cachorro, limpa a casa, é sério, trabalha. Então o fato de beber todo dia não tira a funcionalidade. Bom, ébrios e toxicômanos podem testar? Bom, se tiverem discernimento, claro. Se forem em estado de droga ou alcoolismo que não consigam exprimir sua vontade, não. Os meus amigos tabeliães contam que mais de uma vez a pessoa toma um goró e vai no tabelião lá fazer testamento. E fala mole, pastoso, não sabia o que é, volta para casa. Não precisa estar interditada. Basta que ela não consiga exprimir sua vontade, mesmo sendo não interditada. Chegar bêbado no tabelionato, você vai ser mandado de volta para casa. Chegar sob efeito de droga e não saber o que o tabelião antes do testamento faz algumas perguntas para a pessoa. Ele conversa com a pessoa. Você não chega no tabelião e fala assim, vim fazer meu testamento. Ele fala, sim senhor, reduz a pena. Ele conversa, principalmente com idosos. Que dia é hoje? Quem é o presidente da república? Não são questão óbvia, mas ele vai conversando. Então o ébrio e o toxicômano, se estiverem em estado de interdição, são incapazes e não testam. Se estiverem sob efeito da droga e do álcool, são capazes, mas não testam porque falta discernimento. Se não for nenhum nem outro, ele bebe todo dia, menos de sábado. Sábado ele testa porque ele está sóbrio e sabe o que ele quer, o testamento é válido. Está bem claro? Se for interditado, não testa porque é incapaz. Se tiver sob efeito da droga e do álcool, não testa porque não tem discernimento. Se não for incapaz e naquele dia estiver sóbrio, sem uso de droga, ele testa validamente. Eu acho que na lei dos cartórios, aquela que eu li fala que o tabelião pode ter como imposto para cumprir os atos, exceto o testamento, né? Eu acho que o testamento é reservado ao titular. Sim. Então pode ter imposto. Eu até nesse livro, Felipe, falei isso, porque é outro tema que ele mudou. Quem lavra testamento é o tabelião de notas. Ou seja, você tem um cartório, os escreventes, que lavram procuração, compra e venda, doação, até ato de emancipação, se for um ato de emancipação pelos pais. Mas realmente, a lei de 94 diz que o único ato que pode ser que é de titularidade exclusiva do tabelião é o testamento. E aí, o testamento, a própria lei abriu para que todo tabelião tivesse um substituto legal, por uma razão simples. Se assim não fosse, o tabelião não podia ser um dia do cartório. Não ia ter férias, não ia ter feriado. Então, o substituto legal é nomeado para essa função, que é testamento. O testamento é um ato notarial tão importante que só o tabelião é o seu substituto. E assim, a gente acaba fazendo muito, mas muito testamento. Agora, eu estou fazendo mais um, porque aliás também, viu? Anota aí, falar com a Frontini, mais um ponto que eu tenho hoje. É só o tabelião que faz, tá? E tem todo um ritual. O bom tabelião chama na sala, conversa, troca ideia. Hoje os tabeliões têm filmado em celular o testamento para evitar dizer, o cara estava doido. Como eu estava doido? Está aqui no vídeo. Eu quero deixar para o sobrinho Pedro e não para a sobrinha Maria. Mas é isso mesmo. É esse cuidado da rigidez da vontade do testamento. Não testam os incapazes. E como não testam os incapazes, temos um problema. O pródigo. Porque o pródigo é incapaz nos termos do artigo 4º do Código Civil. E se o Código diz, não testam, além dos incapazes, o que não tiver discernimento, além dos incapazes, o pródigo não testa, que está na primeira exceção. Não testa os incapazes e os demais sem discernimento. E isso dá um enorme problema jurídico. Por quê? Porque o pródigo, ele deveria poder testar. Depois eu vou ler para vocês o projeto da época de 2001, o que diz sobre isso. Ele deveria poder testar, porque o problema do pródigo é dispersão patrimonial. Ele gasta demais. Ele gasta desmesuradamente. Aliás, eu falei uma frase muito correta.
que gastar demais eu posso se eu tiver demais. Ele gasta demais comprometendo o seu sustento. Gastar 1 milhão por mês não é nada se eu ganho 10. Aliás, sou poupador, eu compro 9. O problema não é gastar 1 milhão. O problema é ganhar 1.000 e gastar 1.050. O pródigo, portanto, ele gasta de maneira a comprometer sua subsistência. E aí vem uma questão colocada pela doutrina. Por que o pródigo não poderia testar? Vamos pensar. Testamento produz efeitos modos causa. Ele não se prejudica do próprio testamento. Jamais. Enquanto ele está vivo, o testamento produz efeitos. Então Zeno dizia, é um erro o código não ter excepcionado o direito de testar dos pródigos. Veja se isso foi corrigido no projeto. O projeto, naquela época, 6960, quando o código foi em vigor, de 2002, ele fazia um adendo para dizer que o pródigo poderia testar. Porque Zeno sempre defendeu que o problema do pródigo não era protegê-lo pós-morte. Depois de morto, o patrimônio vai para onde for, porque ele já não precisa mais daquele patrimônio. Agora, o código hoje proíbe o pródigo de testar. Sabe o que significa isso? Que se eu chegar com alguém para testar e eu enganar o tabelião e não dizer que ele é pródigo, o tabelião lavra, só corrigir. Mas se o tabelião puxar a certidão de nascimento dele, a prodigalidade vem anotada no certidão de nascimento. Ele não pode testar por forma pública. Aí se o pródigo testar por forma particular, tem o risco jurídico, que a lei civil não pode testar. Esse testamento pode ser invalidado por força do artigo 1860. Eu lembro que eu tive duas discussões com o Zeno aqui no Itamaraty sobre temas interessantes de pródigo. São dois temas. O pródigo não pode fazer pacto antinupcial sem o auxílio, assistência do seu curador. Vocês imaginem, se ele é pródigo, ele diz para o futuro cônjuge, olha, vamos fazer um pacto de comunhão universal, tudo que é meu passa a ser seu, a gente gasta junto. Olha que alegria. Não, então ele só pode fazer o pacto por assistência do seu curador. E o pródigo não pode testar. E eu e o Zeno tínhamos a mesma opinião nos dois assuntos. Quem disse que toda vez que o pródigo fizer um pacto é para esbanjar patrimônio? Ele não pode fazer um pacto para proteger o patrimônio, caso não por separação total de bens? Para evitar que o dele misture com o outro? Como é que eu vou defender que o pródigo que faz um pacto por separação absoluta de bens está se prejudicando? É impossível se prejudicar. Ele está dizendo que é meu, não mistura com o seu. Pela doutrina brasileira, esse pacto é nulo, por ausência de autorização do curador. E a segunda coisa que o código também não permite é que ele teste. Mas será que a gente pode levar a letra da lei ao pé da letra? Se teleologicamente o pródigo não se prejudica jamais com o próprio testamento? Fala. A redação do artigo 1860 mudou e eu acho que a partir de agora o pródigo pode testar, porque o artigo passa a dizer, além dos absolutamente incapazes, não podem testar os que não estiverem em condições de expressar sua vontade de forma livre e consciente, no momento do ato. Como o pródigo teria e não é absolutamente incapaz. Como o pródigo não é absolutamente capaz, ele pode testar pelo projeto. Eu sei que essa é uma crítica minha do Zeno antiga. Eu não acho que os tabeliães lavrariam esse testamento. Por quê? Porque a lei expressa, não podem testar os incapazes. Ele estaria afrontando o texto legal do Código Civil. Capacidade de testar, portanto, dos capazes e dos capazes e com discernimento. Porque os capazes sem discernimento não testam. Simão, como é que ficou a pessoa com deficiência? A partir desta redação do Código Civil. A pessoa com deficiência, pelo texto do Código Civil, passou a ser capaz. Se ela é capaz, ela testa. Isso também me lembra uma outra história com o Zeno, que nós estávamos jantando aqui no Jardins, eu, o Zeno, Maria Gisele, quando o estatuto veio a MUP. E havia uma mesa lá da nossa, de vários rapazes e moças, que estão recém-aprovados no concurso de cartório. E daí eles viram a mim, ao Zeno, no final do jantar,
Professor Simão, professor Zeno, batendo foto, aquela coisa do Instagram. Que alegria. E daí eles me perguntaram uma coisa para mim e para o Zeno. Estávamos juntos. Agora com o estatuto, como é que fica? O tabelião recebe no seu cartório uma pessoa que tem deficiência e diz, eu quero testar. Faço ou não faço o testamento? Bom, se a pessoa com deficiência é capaz, não há o óbice do 1860. O testamento pode ser feito. Agora tem um detalhe. A pessoa com deficiência pode ou não ter discernimento. Eu não sei qual é o grau de deficiência que você está tratando. Por exemplo, eu tenho um querido amigo que tem um filho com autismo no grau máximo, que é aquele grau que o filho fica preso no próprio mundo. Essa é uma pessoa que não testa porque ele mal se comunica com o universo. E não é por ser deficiente, é por não ter comunicação a partir da deficiência. Não é assim o raciocínio. Ele é deficiente, ele não testa, não é isso. Aquela pessoa não se exprime. Ele não consegue exprimir sua vontade. Então aí você não pode falar testamento, porque ele não consegue exprimir sua vontade. Assim como, se eu tiver uma pessoa com síndrome de Down, o Down tem graus mais leves, eu tive um primo de 3º grau que tinha Down, e que ele ajudava na loja, ele dava troco, ele sabia fazer uma série de coisas. Ele se exprime tranquilamente. Eu quero que meus bens fiquem no meu primo. Então não é a deficiência que retira a capacidade de testar, é o discernimento. E o discernimento não é próprio nem dos capazes. Eu posso estar bêbado, capaz sem discernimento. Então a gente desvincula a ideia de que o problema é ter ou não uma deficiência. Está claro, senhores? O problema é ter ou não discernimento. Com ou sem deficiência. Fica bem mais fácil. Agora vocês vão me dizer, mas Simão, pode haver situações em que não fica claro se há ou não discernimento. Até com os capazes. Tem pessoas que envelhecem, começam a fazer algumas confusões mentais, não suficientes para serem interditados, mas que já não estão mais totalmente discernindo as coisas. Outro caso, que agora eu vou fazer uma reunião com o cliente. É um caso interessantíssimo. Ele tem mais de 90 anos, é um senhor que sempre tocou os próprios negócios, casou-se com uma senhora, não tem filhos dela, os filhos são dele e dela, eles já se casaram mais velho. O casal está há 50 anos juntos, mas divorciados de outros casamentos. Ela está preocupadíssima, porque o marido com 94 anos começou a dar aquelas chamadas rateadas, ele começa a confundir algumas coisas, mas ele é uma pessoa lúcida, sabe que tem o presidente, sabe que vai ter eleição nos Estados Unidos, sabe que tem guerra no Oriente. E esse cara pode ou não pode testar? Esse cara tem ou não tem discernimento? Portanto, não caiam num engodo jurídico. Quando a gente discute se a pessoa com deficiência pode ou não testar, vale para todos nós sem deficiência. Basta que não tenhamos naquele momento discernimento. Está bem claro isso? Por isso que não pode ser preconceito. Que uma pessoa completamente drogada, naquele dia, não testa, mesmo sem deficiência. Está bem claro que o problema não é a deficiência, é o discernimento. E que a causa do tabelião dizer não testa, não é não testa porque o senhor tem uma deficiência, é não testa porque agora o senhor está sem discernimento. O que pode ocorrer comigo hoje se eu tomar conta do cartório. Está bem claro isso? Então não caiam no engodo. Ah, a pessoa com deficiência não pode testar ou ela pode? Depende do discernimento. Vamos avançar. O parágrafo único do 1860 autoriza que os menores chamados de púberes, com 16 anos completos, também testem. Isso quer dizer que eu vou ter um relativamente incapaz testando. Isso vai gerar nos senhores uma dúvida. Quando o pródigo, quando o menor púber resolve testar, ele o fará com a assistência dos seus pais ou o fará sozinho. Porque para a prática dos atos da vida civil, parte geral, o menor entre 16 e 18 os pratica com assistência legal. Digam os senhores, o pródigo, oh meu Deus, o púber ele tem
ou não que tem assistência legal do ato do testamento? Lembram-se que na definição o testamento é personalíssimo? O contrário, se ele tiver assistência, o testamento é nulo, porque a vontade dele pode estar maculada. Ele não pode ter assistência, não é que ele deve. Porque o testamento é um ato personalíssimo. Ah, Simão, quer dizer que com 16 anos eu posso testar? Pode. Existem outros atos que o Código Civil permite que o menor com 16 anos pratique validamente? Autorização dos pais. E se não, com suprimento. Mas sozinho, doutora, ele fala assim, quero praticar esse ato, ele vai lá e pratica e não presta conta para ninguém. Dor de direito civil. Não vamos dizer votar que é direito público. Dor de direito civil. Reconhecimento. Ele pode? Eu acho que, eu não sei, a lei. Fica por sua conta e risco. Eu sei de 3 exceções. Essa eu não sei não. Essa é por sua conta e risco. O pródigo pode. 3, o público ele pode. 3 situações. Uma, testar. Está no Código 860. A outra, ser testemunha de negócios jurídicos. Ou seja, eu quero assinar um contrato de uma testemunha. Tem uma menina de 16 anos que pode assinar. Ele pode ser testemunha. E o terceiro ato que ninguém lembra, sabe qual é que é? E que eu nunca parei de usar na origem histórica? O púbere pode ser nomeado mandatário. Ou seja, receber poderes para cumprir o mandato. Também tá? Reconhecer filho? Doutora Alessandra, qual que é o artigo do reconhecer filho? Nos artigos de civil. Não, mas é bom você olhar no artigo para a gente pôr mais essa. Segundo a doutora Alessandra, ele pode reconhecer filho lá, e eu já não sabia essa. O menor, então, com 16 anos, testa jamais com assistência, sob pena de nulificar o testamento, porque o testamento é personalíssimo. Não se esqueçam que nós temos, além do artigo 1860, o artigo 1861, 1861, que também trata da capacidade de testar. E esse artigo vai dizer basicamente o seguinte: se eu testo no momento de capacidade plena, o fato de eu perdê-la depois não retira a validade do testamento feito quando eu era capaz. E olha o contrário: se eu testo no momento de incapacidade plena, a aquisição posterior invalida o que nasceu no mundo. Se eu testo plenamente capaz, a perda de capacidade não retira a validade do que nasceu válido. Se eu testo completamente incapaz, a capacidade superveniente não valida o que nasceu no mundo. Em bom latim, tempus regit ac. Tempus regit ac. Eu disse isso em aulas pretéritas e vou dizer agora de novo. Guardem isso. Se os senhores me perguntarem se o testamento vale ou não vale, é um parênteses que eu falo agora, a lei que se aplica à validade de um testamento é a que vigia quando o testamento foi feito, e não do momento da morte. Vou repetir. Isso as pessoas anotaram com caps lock. A lei que dá validade a um negócio jurídico, ao testamento, é do momento que ele foi feito, e não do momento da morte. Já a produção de efeitos desse testamento segue a lei do momento da morte e não da elaboração. Portanto, um exemplo óbvio: testamento feito em 2000, morte em 2001, validade e eficácia do Código Antigo. Testamento feito em 2000, morte em 2001, validade e eficácia do Código Antigo.
Ah, mas o inventário eu abri agora, em 2020, a família nunca abriu. Não importa. O que erram as pessoas ao aplicar a lei atual para óbitos antigos, porque não sabem regras sexuais? Agora, se o testamento é de 2000 e a morte de 2010, validade Código 16, eficácia Código 2002. Está bem claro isso? Novamente, tempos regit. A validade é da lei que existia quando foi feito o testamento. A eficácia é da época da morte do testador. Mesmo porque vimos na aula de hoje que antes da morte o testamento não produz efeitos. Eu não posso aplicar uma eficácia de uma lei que não existia quando o ato não... Uma lei que existia, mas que o ato ainda não produzia efeitos. Efeitos na lei nova, vale a lei nova. É por isso, senhores e senhoras, que o testamento feito com 2 testemunhas do Código 16, quando ele exigia 5, validade. A pessoa morre em 2010, quando o Código só exige 2, irrelevante. Para validade é a lei da época que foi elaborado o testamento. Ele é nulo. Mas hoje só precisa de 2, mas é a lei de quando foi feito. Está claro isso? E quando foi feito é possível. Mas morreu hoje. Validade é da época que foi feito o testamento. Agora olha o segundo exemplo bonito. Eu já dei isso aqui na aula passada, agora só vou ajustar com base nessas ideias. Eu procuro, já dei esse exemplo, só vou agora ajustar com base nessas ideias. Eu procuro tabelião, o ano é de 2000, digo assim: doutor tabelião, não tenho descendentes, não tenho ascendentes e sou casado. Posso deixar todos os meus bens para a sociedade filantrópica de proteção a crianças carentes? Pode. Você não tem herdeiros necessários. Teu cônjuge não era herdeiro necessário. E eu faço, em 2000. E deixo todos os meus bens para a sociedade filantrópica de ajuda a crianças carentes. Morro em 2010, quando o cônjuge passou a ser herdeiro necessário. A produção de efeitos é do Código Novo, que agora é que o testamento produz efeitos. O que acontece nessa hipótese? Não estou diante de testamento nulo. E aí tem explicação. Por quê? Porque o Código diz que quando se invade a legítima, o testamento não é nulo. Ele escreveu isso. É ineficaz. Então, se o testamento é ineficaz, João, e eu deixei tudo para a sociedade filantrópica de proteção às crianças, e morri hoje, tudo eu não posso deixar. Mas eu posso deixar a disponível. Eu reduzo. Metade vai para minha mulher e metade vai para a sociedade filantrópica. Está claro isso? Se você dissesse que a invasão é legítima está no plano da validade, a gente dá outra resposta. Mas o código é claro. Chama-se redução das exposições testamentárias. Mas, voltando a uma pergunta que eu deixei a aula passada no ar, e agora que eu vou fechar, o código tem um problema de possível contradição. Porque quando eu faço uma doação e essa doação invade a legítima, o artigo 549 diz que ela é nula contra o excesso. Nula. E eu disse agora aos senhores, as duas informações são verdadeiras. Quando eu testo invadindo a legítima, eu reduzo, está no plano de eficácia. Então nós temos uma distinção no ato entre vivos, contrato, para o ato mortis causa do testamento. Talvez eu vou até aceitar, talvez esse seja o ponto mais difícil de todo o curso de sucessões. Talvez esse seja o ponto mais difícil. Se eu dou, vamos pegar exemplo óbvio, tá? Eu tenho 2 filhos numa casa. Aquele exemplo de manual. Eu dou essa casa inteira para um filho. Bom, se é tudo que eu tenho, invadir a legítima. Eu podia doar meia casa, mas não a casa inteira. Como eu estou vivo,
a gente tecnicamente não chama de invasão de legítima, chama de doação inoficiosa. Estou dando o nome correto, porque legítima não tenho, porque eu estou vivo. Mas eu estou usando legítima, gente, porque a gente usa uma palavra que eu não sei, para simplificar a linguagem. Eu invadi a legítima doação. Tecnicamente chama de inoficiosa. Eu invadi a legítima doação. O código diz que a doação é nula quanto ao excesso. Se eu tivesse feito por testamento, doutora, 2 filhos, uma casa, escrevo no testamento, deixo essa casa inteira para Maria. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz na doação. O código diz que reduz no plano de eficácia. Por que o código faz uma opção de atacar a validade no ato entre vivos e atacar a eficácia no ato mortis causa? Foi o que a senhora me perguntou na aula passada. Que ato de tua vontade, preservar o uso de prática no caso do Estado. Eu não tenho uma resposta. Eu tenho algumas curações. É um dos temas que eu mais gosto de estudar. Porque eu acho que isso aí precisa ser estudado. E eu disse ao Martus, não pode deixar o 549 na validade e a redução na eficácia. Não pode. Ou a gente mexe num, ou mexe no outro. Você vai ver que ele deixou de eficácia. Eu já vou dar a resposta, eu não vou fugir não, porque como eu preciso ter 20 anos, é fácil responder o que eu acho. O que faz o STJ com 549? É nula a doação que excede o que eu poderia deixar para o testamento. Só que ela me trata como anulável. E dá um prazo referencial de 10 anos. Se eu não reclamar em 10 anos, o nulo convalida. O STJ nega a lei. Deixa eu explicar de novo. Está escrito na lei que é nula. A senhora diz, não é nula. É anulável em 10 anos. Mas está escrito que é nula. A senhora diz assim, não é nula. Parece conversa de maluca. Está escrito que é nula, não é nula. Então não adianta. Todos os julgados são iguais. Então aqui não é posição. Repara, doutora. A lei diz que é nula, o STJ convalida em 10 anos. Por quê? Eu vou explicar para a senhora qual é a minha opinião mais sincera sobre isso. E acho que só pode ser essa. E se alguém tiver o melhor, teria muito prazer em ouvir, que eu tenho aqui na torneira há 20 anos, 30 anos. Quando é que a doação produz efeitos? Imediatamente. Quando é que há a transferência do bem ao donatário? Imediatamente. Quando é que ele começa a morar na casa? Imediatamente. Quando é que ele começa a receber aluguel da casa? Imediatamente. Ou seja, como a doação produz efeitos imediatos, o prejuízo ao filho com a doação inoficiosa, eu vou usar o termo não técnico, que invade a legítima, mas você pode usar inoficiosa, é imediato, certo? É imediato. É no minuto seguinte. A única casa que eu tenho foi para o meu filho João. Maria ficou sem nada. No testamento ele produziu efeitos. O juiz não pode corrigir com menor grau de dano, porque ele não começou a produzir efeitos. Basta o juiz dizer, o seu José no testamento disse, a única casa que tem que ficar para o João, não fica inteira, fica metade para o João e metade para a Maria, que a casa ainda, o testamento ainda não produz efeitos. Na doação ele produz efeitos imediatos. Então o direito reage de maneira mais dura para que aquilo possa ser resolvido, porque os efeitos já estão sendo produzidos. Na morte, ainda não produziu o efeito almejado, que é a casa para Maria. Na doação já foi para Maria, e o José já está chupando o dedo. Então, para mim, isso é uma relação pura, tá? Vocês podem dizer, não, o pessoal não é disso, eu vou dizer, tudo bem. Mas depois de anos pensando isso, só pode ser uma reação dura, porque aquilo produz efeitos imediatos. Os prejuízos são imediatos do outro herdeiro. Ainda que o pai esteja vivo, porque ele ficou sem receber nada. Só que vamos mais longe. Só que daí para dar um curso de pós-conformismo. Mas vamos mais longe. Por que o STJ diz que é anulado ou se ele diz que é nula? Você tem que perguntar. Está escrito uma coisa e no final faz outra. Que é o segundo problema. Como a doação produz efeitos imediatos, se o STJ levasse ao pé da letra que essa doação é nula, no excesso, eu doei a casa inteira. Podia doar metade. Mas a outra metade não podia. Mas já doei. A minha irmã já está morando, já está alugando, já está com os filhos e com o marido. Vocês concordam que entre a doação e a morte pode passar muito tempo?
Isso geraria, na nulidade absoluta, uma instabilidade jurídica enorme. Porque aquela metade mal doada, a metade inoficiosa, ficaria numa pendência jurídica por quanto tempo? Porque o filho podia dizer, não, até o papai morreu eu não meto a ação da minha irmã. Mas depois que morreu eu quero a minha metade. Não, mas não dá. Porque o prazo começou com a doação. Então o STJ, no fundo, busca uma estabilidade social contra a lei. Me fiz claro? O que é estabilidade social contra a lei? Para não permitir que se perpetue aquela nulidade, porque o nulo é nulo eternamente, certo? Então o STJ busca um equilíbrio entre o direito do filho podia ser neto, mas não importa, o prejudicado pela doação inoficiosa e a estabilidade social. Vamos levar o pé da letra além? Se efetivamente a doação fosse nula e a nulidade não se convalida, quando poderia litigar aquele filho que não ganhou a metade da casinha, teria que ser dele, contra a sua irmã? Por todo o tempo desse mundo. Qual seria o único óbice? Quem me trouxe isso? Ontem na palestra que eu dei, estava conversando com um rapaz super preparado de direito empresarial. Qual seria o único óbice para aquele filho que ganhou a casa não perdê-la? A uso capião. Que a uso capião é o modo originário de questão de propriedade. O redondo vira quadrado. Você pensa que no Código Antigo falavam 20 anos de uso capião? Aliás, em 16 eram 30. Em 1919, uma lei especial reduziu para 20. Eram 30 anos. Era o tempo Justiniano da Pacífica. 30 anos para perder a propriedade rural. Vocês imaginem aberto o problema por 30 anos ou por 20 anos. Hoje, qual é o prazo do uso capião? Que é o maior prazo do uso capião do Código para bens imóveis? 15. Não passa de 15 no extraordinário. Então, me parece que o STJ decide contra a lei para estabilizar a situação patrimonial. Agora vamos mais longe. Qual que é a forma de resolver isso? Não é deixando o negócio jurídico nulo, porque o STJ não diz que é nulo e vai morrer sem dizer que é nulo. É tentando achar um meio termo entre justiça e segurança. Pensem os senhores o seguinte: eu posso renunciar ao direito que me cabe de herança? Ninguém é obrigado a receber herança. Eu posso renunciar. Vocês vão ver comigo, não, isso é semana passada, que eventualmente se eu renuncio para prejudicar credores, os credores aceitem meu nome no limite do crédito, não a minha herança inteira. A herança de 1 milhão, eu renuncio. O credor de 100 mil, eles recebem 100 mil e 900 vão para o monte. Como o direito de herança é renunciável, pergunto aos senhores e senhoras. Isso é para mim, isso é só no puro, tá? Nós estamos falando aqui. Puro. Chega ao meu cliente e diz assim: doutor, eu tenho uma filha que tem deficiência cognitiva, tem sérias limitações, trabalha, ganha muito pouco, mas ela recebe mais patrimônio que o filho. Por quê? Porque o filho é um empresário de sucesso. Tem bilhões no banco. E ele acha justo que eu doe já em vida essa casa para minha filha, que é todo o meu patrimônio, para que ela receba um aluguel e possa viver com esse aluguel, já que ela tem deficiência. Toda a minha casa. Posso? Não. Doação inoficiosa. Ela é nula no prazo de 10 anos. 10 anos da STJ, não do código. Seria nula para sempre. 10 anos da STJ. E o irmão diz assim: eu vou ao cartório e eu assino. Eu não quero. Eu tenho patrimônio, eu quero que essa casa seja dela. Quero que ela tenha um aluguel, que ela tenha uma vida digna. E vai ao cartório, o pai e a mãe doam a casa para a filha com deficiência, porque precisa de uma deficiência profunda que ela não entende. Ela assina, aceita a doação, e o irmão diz: assino. E todo o patrimônio, é claro que vocês não têm um problema de oficiosidade, doação universal, passar fome. Eu não pensar que não vai passar fome, porque eles têm outra renda de aposentadoria, vai. Mas o patrimônio é todo aquele. Mas cada um tem 30 pau por mês de aposentadoria. Ninguém vai passar fome aqui pela doação universal. Você vai mudando exemplo, vai ferrando outros artigos do código. Então eu dou tudo para aquela menina.
não assina. Pode ou não pode fazer isso hoje? Se é nula, nulo não pode ter concordância. Certo? Não pode. Só que todo mundo se pode. Todo mundo se pode. E sabe que todo mundo se pode? Se o filho concordou, ele não abriu mão de um patrimônio que ele poderia renunciar a herança. Estão reparando como nós precisamos achar um meio termo entre herança, testamento e doação? Porque no dia da morte ele pode renunciar e ficar com zero patrimônio. A legítima é um direito, não um dever. E na doação aqui, se ele concorda, por que não? O STJ trata como anulado. Então, anulado se convalida e se ratifica, certo? Lembro da aula, vamos ver aqui, de novo, o anulado se ratifica. Fala, Felipe. Você achou como é que ficou no Código 549? A nova redação que nós propusemos? Pode falar. Eu tinha pensado duas coisas. Uma era, nesse caso, a doação primeiro ser para ele, depois sair do patrimônio dele para a irmã, que aí seria uma maneira de entrar, né, na discussão. Como assim? Primeiro para ele e depois para a irmã? O pai doa para os dois e aí ele doa a fração ideal dele para a irmã. Eu falei que seria duas vezes. Poderia fazer isso. E outra era na conversão substancial, será que é? Mas daí converter em qual negócio? O negócio da doação inoficiosa, na conversão da doação para ele, os dois filhos, que ela deixa de ser inoficiosa, e aí o filho e o irmão para a irmã. Tem um probleminha só. Falta eu falei para o Tartus, nós arrumamos, esse foi o 549, minha também está tentando antes de arrumar um projeto. O Tartus um dia ele mandou para mim, para o Bruno no grupo, eu falei, tem que pôr em eficácia. Vamos ver como é que ficou? Que eu participei disso diretamente. Eu falei, eu quero dar palpite no 549. Talvez tenha só um probleminha, Felipe. Quando eu digo João e Maria doam para a filha Antônia e José Arui, eu não sei se poderia ser considerada essa anuência como doação para ele na conversão substancial. Porque ele não é participante do negócio jurídico de doação. Ele é anuente. E a conversão substancial exige vontade dos dois para celebrar o negócio. Aquele é um mero concordante. Eu não acho ruim a solução, não. Mas a conversão substancial dos 180 exige quanto a vontade quanto a forma. Mas tudo bem. É uma forma de salvar o negócio. Fala. Usando esse raciocínio, então por que eu não posso aplicar para o pacto nupcial quando tem renúncia de herança, que o negócio é nulo também, se eu tenho concordância dos dois, se é legítima no direito? Porque aí, o problema não é renúncia, e não é legítima. É renunciar à herança de pessoa viva, é outro problema. É outro artigo. Aqui não é o 549, é o 426. São dois artigos com fundamentos distintos. E sabe por que fundamentos distintos? Porque é o voto ali cujo mortes, que também não trata, os pacta corvina, o 426. Não pode subir de contrato herança de pessoa viva. Votos ali cujo mortes. Lê como é que ficou o 549 na redação projetada, porque eu falei para o Tartus, temos que tirar o plano da validade. Salvo na hipótese do artigo 544, é ineficaz a doação quando a parte que exceder a de que o doador poderia dispor em testamento no momento da liberalidade. Ou seja... Tem parágrafo. Sim, vamos ler o parágrafo. Ou seja, não se discute mais se é nulo ou se é anulado. É um ato que não produz efeitos quanto ao excesso. Não produz efeitos quanto ao excesso. Uniformizamos testamento e doação. E o parágrafo, vamos ver? Parágrafo 1º. É que assim, eu não li tudo de contrato, só ainda. Parágrafo 1º. O cálculo da parte a ser restituída considerará o valor nominal do excesso ao tempo da liberalidade, corrigido monetariamente até a data da restituição, ainda que o objeto da doação não tenha sido dinheiro. Ou seja, na verdade o que se diz é que quando for restituir o valor, tem que restituir o valor atualizado e não o valor histórico da coisa. Basicamente é isso. Para evitar enriquecimento sem causa. Aí, parágrafo 2º. Em caso de doações realizadas de forma sucessiva, o excesso levará em conta todas as liberalidades efetuadas. Não. Desculpe, essa é a parte mais difícil de todas. Essa não tem nada de nova. Essa é o melhor parágrafo até que tem que ligar para Pianovski.
Nossa Senhora, isso corrigiu um drama enorme. Tinha um drama histórico na doação oficiosa, que eu vou mostrar qual é que é. É drama histórico. Eu só estou falando disso, não é pelas matérias das sucessões, para conciliar testamento com doação. Não é que eu estou dando outra aula. Eu tenho um patrimônio de 100. Esse parágrafo, ele pode ir para o quadro, esse parágrafo. Eu vou falar só de doação, tá? Isso aqui não é testamento agora. Eu vou fazer uma doação. 50% é chamada parte inoficiosa. E 50% eu posso doar, nós vamos chamar de disponível. Mas nós vamos seguir a lógica da simplificação de termos, vamos chamar de legítima. Mesmo não existindo legítima pessoa viva. Hoje a professora Giselda fez uma banca, eu nem quis dizer isso para não atrapalhá-la comigo, que a doutora Alessandra foi aprovada com distinção, aliás, meus parabéns, em que ela disse assim, Ale, o código erra quando diz não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. Claro, pessoa viva não tem herança, tem patrimônio, herança é do morto. E o Tarquício me ligou e falou assim, não, vamos tirar a expressão herança de pessoa viva por telefone. Eu falei, não mexa nisso, que é tão óbvio, todo mundo entende. Você vai trocar a expressão, vai precisar escrever 30 páginas para explicar. É um erro técnico que vem desde o tempo do Antônio, todo mundo entende. Não mexa no capítulo. E eu até olhei durante a sua admissão, e o 426 foi aqueles 6 parágrafos que eu fiz com o Tarta e com o Buna, nós pusemos. Então vamos chamar isso aqui de legítimo e disponível, só para ficar mais fácil. Na hora que eu dou 50 de 100, o meu patrimônio agora tem 50, estamos de acordo? Porque 50 eu doei. Se eu fosse recalcular o legítimo e disponível, meus amigos, essa conta não acabava nunca. Porque eu doava mais 25, chamando de disponível, e deixava mais 25 de legítima. Tudo bem até aqui? Então o novo patrimônio é 25. Vocês concordam comigo que o artigo não tem aplicação nenhuma, porque tudo é divisível por 2? Então essa conta não pode ser, não, essa pergunta, custo para advogado, 100% das vezes, a pergunta é, professor, como é que eu calculo a inoficiosidade? No ato de doação ou no conjunto? Por óbvio que é no conjunto. Por óbvio que é no conjunto. Então aqui, eu doei tudo que eu podia, certo? Essa de 25 é totalmente nula. Essa de 12,5 é totalmente nula. Estão me acompanhando? Por isso que o parágrafo 2º, lê de novo, que ele diz. Em caso de doações realizadas de forma sucessiva, o excesso levará em conta todas as liberalidades efetuadas. Claro. E ele resolveu mais uma coisa, que era o drama do Bunazar. Esse parágrafo, Moisés Propenovski fez com essa técnica. Olha aqui. Eu tenho 100. Outra pergunta que me faziam. Esse parágrafo, olha, eu vou dizer para você, eu abro mão de todo TJ se provar um negócio desse aí. Olha aqui. 50 inoficiosa. 50 doável, tudo bem? Legítimo e disponível. Eu dou 50, o meu patrimônio é de 50. Quanto que eu posso doar? 0. Mas tem um problema. Quem disse que eu necessariamente fiquei mais pobre? E se eu ganhei um patrimônio de 500 agora? Não tem que recalcular a inoficiosidade? Porque meu patrimônio que era de 100, ele agora é de 550. Eu não tenho que pôr mais 50 para considerar, não sei, porque o 50 está mantido. Eu não tenho que pôr o 50 doado para ficar 500 novo patrimônio, 100 antigo patrimônio, e agora o patrimônio é de 600. Está claro que a gente vai refazer a conta? Os senhores se assustaram com a conta? Eu tinha 100. Podia doar 50? Podia. Doei. Quanto eu podia doar no dia seguinte? 0. Eu doei tudo que eu podia, certo? Se o patrimônio aumentou em 500, eu tenho 500, mais 50 que está no meu patrimônio, e mais 50 que eu já doei, certo? Eu ressomo tudo. Por que eu ressomo tudo? Porque agora eu posso doar quanto, senhores? 300. Se eu já doei 50, eu posso doar mais 250. Viram como fechou a conta? Eu respeitei a metade. Ficou 300 doável e 300 não doável. Só que dos 300 doável, eu já doei 50. Se eu não considerar aqui, o cálculo não fecha. Está na lógica isso? Vocês entenderam isso mesmo? Ou ficou muito complicado?
faço calcular a próxima doação só sobre o patrimônio que entrou? Porque daria os mesmos 250. Porque você já doou 50, 50 você não doa. Então você Olha só, vou fazer a conta que o senhor está sugerindo. Meu patrimônio agora é 50, que era não doável. Eu não podia doar. O meu patrimônio agora vai dar os mesmos 250, né, redividindo, né? Mas de qualquer maneira, o que importa é que eu tenho que considerar o não doável. Ele não pode entrar no cálculo. Se entrar no cálculo, eu erro a lógica. E o Nazário lançava uma questão, e aqui eu vou acabar a aula, que eu tive a melhor notícia do século, e hoje eu vou beber, e amanhã eu chego beber discurso, tranquilamente às 9, e eu vou beber sozinho uma garrafa. Agora, deixa eu dizer uma coisa, senhores. Essa questão que o Buna desafiou era muito complicada, que todo mundo dizia. As doações são sucessivas e elas vão diminuindo o patrimônio. Errado, pode ter aumento de patrimônio. E o código não resolve. Olha que coisa interessante agora. Olha que coisa interessante aqui. Eu tenho um patrimônio de 100, tudo bem? Doei 100, não podia, era só 50. Porque 50 era do outro filho, tudo bem? Essa doação é nula. Eu ganho 500 no dia seguinte. 500. Portanto, eu doei 100 e agora eu podia doar 250 em tese, porque eu tenho 500 novos. Só que ela já é nula lá atrás. Se é nula lá atrás, ela continua nula, porque ela nasceu nula. O código não resolve na nulidade, doutora, duas coisas. Primeiro, a estabilidade, que fica instável para o resto da vida. E segundo, se o patrimônio aumenta, o que é nulo, continua nulo. Eu vou dar um exemplo concreto para os senhores. Eu tive um cliente, só tinha uma casa, e resolveu doar aquela casa para o filho. Porque ele gostava do filho, cuidava dele, e não gostava do outro, que era mais velho. Doou a casa. O outro filho, quando descobriu, ficou louco, porque o patrimônio era zero. Essa doação é nula. Nula porque seria legítimo. Ele entra com uma ação para anular a doação, o homem ganha na loteria. E ganhou, sei lá, vamos dizer que o patrimônio era de 100, ganhou 5 mil de patrimônio. Muito mais do que o doado. Ele tem para pagar o 100 da casinha. Mas é nula a doação. Porque no ato ela era nula. O patrimônio caiu para zero. Estão entendendo como a nulidade não resolve nem para mais, nem para menos? Porque gera estabilidade para menos e não resolve para mais. Deu para entender a lógica do porquê a doação tinha que se resolver por eficácia na validade? É muito ruim a solução do tribunal. Foi adotada pelo Código atual. Tanto que o STJ transformou a nulidade em anulabilidade. E se houver um acréscimo patrimonial, entre nós aqui, os senhores passam para magistrados amanhã, tudo bem? E daí, eu descubro que minha irmã ganhou a casa única de 100, entre com uma ação para anular, vale 549. Eu quero que devolva metade porque é oficiosa, tudo bem? Meu pai fala assim, é verdade que é oficiosa no que eu doei. Hoje, eu tive uma sorte na empresa, eu já comprei mais 40 casas. Então não vai ter prejuízo nenhum. Vocês anulam a doação ou compensam nas outras casas? Ninguém anula essa doação. Ah, mas quando o senhor doou, não podia. Verdade, não podia. Mas hoje eu posso 10 vezes mais. Pelo código tem que anular. Estão percebendo que uma anuidade absoluta não ajuda nem no decréscimo, nem no acréscimo? Por isso tinha que mudar o código de eficácia. Mais um parágrafo. Não, vamos parar por aqui, quero acabar a aula para beber. Fala. O plano de eficácia é muito mais lógico, porque é o momento da produção de efeitos que interessa, e não o momento em que o negócio foi tabulado. Porque as doações podem ser muito antigas, e o tempo passou e sanou vários problemas que a nulidade absoluta não sanava. Por isso tem que ser no plano de eficácia. Ficou muito melhor o projeto do código. Vai, Paulo. Vamos supor alguém que não enriquece a vida e que mantém os mesmos 100. Eu tenho 100, posso doar a parte disponível, que é 50. Disponível, exatamente, que é 50. Os 50 ficando no resto da vida, eu não posso doar mais nada. Não, mas o senhor pode gastar tudo. Então eu tenho uma boa forma de dizer, professor. Professor, eu tenho só 200 mil reais. Posso doar 100 para o filho que eu gosto? Pode, cuida de você? Doa. Mas eu não sei, gasta.
É a chamada deserdação indireta. E ninguém te impede. Então a melhor forma de deixar um aquilo que você não gosta não é doando tudo para o outro, é doando o que você pode e gastando o resto. E quando o senhor morre, o que o senhor tem na conta? Zero. O que seu filho faz? Invoca Justiniano. Ema, cada um com o seu problema. É a melhor técnica pelo sucessório. Professor, eu não gosto do meu filho, quero deserdar. Não deserda nada. Doa disponível para um deles, faz um cálculo direitinho, pega um imposto de renda, a gente faz até as avaliações imobiliárias, é um plano sucessório bem feito. Não é mete essa boca. E agora, o que eu faço com o resto? Gasta. Festas, viagens, bebida, sexo. Ah, não, mas eu só viagem econômica, vai de executiva. Eu só tomo Chandon, toma Moe Chandon. Vai levantando para onde e gasta tudo. O senhor só não pode cometer o erro, cometer o King, que tinha certeza que ia morrer aos 80. Então, ele fez uma conta muito interessante. Ele dividiu por ano o que ele podia gastar para morrer com 80. Só que ele esqueceu de combinar com Deus que ele ia morrer com 80. Ele sobreviveu e ficou pobre. Porque a morte não é tão fácil de coordenar. Né? Você mandasse uma cartinha, Deus, com 80 o senhor me mata. E daí ele ficou na miséria. Mas normalmente, o melhor planejamento sucessório é doa para o filho que gosta, normalmente imóveis, deixar a parte disponível toda, a parte da legítima toda em dinheiro e torra. Isso para não contar em técnicas ilícitas, que essas eu não ensino. Por exemplo, o senhor converteu o dinheiro em dólar, escondeu o dólar no lugar, avisar para o filho que gosta e dar o cambal do que não gosta. Eu não posso ensinar isso sem ilícito. O senhor abriu uma conta no exterior e de repente, um pouco antes de morrer, o senhor dá a senha para o filho que o senhor gosta, ele vai tirar férias nas Ilhas Virgens Britânicas, ou em duas ilhas muito simpáticas, pouquíssimo visitadas, aliás, eu sou de uma delas, que é Jersey e Guernsey, são as Channel Islands, que pertencem à Inglaterra. Aliás, o senhor conhece a história, o senhor sabia que a ilha de Guernsey foi o único ponto do território britânico que os nazistas fizeram terra. Eles invadiram Guernsey. E tem aquele filme do Potato Club, lá do Clube da Batata, que conta exatamente essa história. O dia que os nazistas fizeram terra em Guernsey. O senhor vai para Guernsey, que é uma bela ilha no canal, eu não conheço, mas gostaria. E seu pai está aqui para morrer, certo? Ele te dá uma senha numérica. O senhor some com o dinheiro. E seu irmão? Justiniano, ema, cada um com o seu problema. É o vulgo sempre chora. Mas mesmo nas técnicas não lesivas, não fraudulentas, dá para fazer lindos planos sucessórios. E o melhor deles é gastar dinheiro. Para que guardar se o senhor não quer deixar para o filho? Gasta. Muda de apartamento, troca de carro. Tem várias formas de perder dinheiro. O senhor quer ver uma boa forma de perder dinheiro? Como é que um cara fica milionário com uma vinícola? Basta ser bilionário, vai perder tanto que ele vira milionário. Tem várias formas de perder dinheiro. Eu posso dar várias, tem várias ideias boas que meus clientes têm. Todos perderam dinheiro. Então você perde. Se diverte e seu filho faz o quê? Sempre chora e vai trabalhar. Mas isso não é curso de fraude. Eu estou dizendo. Peraí. Eu estou dizendo que eu ouvi falar que as pessoas falam. Eu realmente, agora vou dizer uma coisa com brincadeira. Eu nunca oriento o cliente a fazer fraude. Quando eu gosto, eu acho que é errado. Eu oriento dentro da lei. E dentro da lei é gastar o dinheiro. Gasta mesmo. Ah, daí, um dia chegou para mim um sujeito, professor, irmã, temos um problema para dizer para o senhor. O quê? Meu pai pegou todo o patrimônio dele, dividiu dinheiro e imóveis. Passou todo, passou todos os imóveis para a gente, casou com uma mulher bem mais nova e está gastando a rodo. Dá para interditar? Eu falei, não, traz ele, eu quero parabenizá-lo. Eu quero construir uma estátua. Ele não deu a metade de vocês, que é legítimo? Deixa gastar disponível. Herdeiro não é profissão, né? Vocês não têm direito adquirido a herança. Vocês têm expectativa de direito quando é legítima. Se vocês morrerem antes do seu pai, nem essa expectativa vai se configurar. Então, quando o pai quer gastar tudo,
Erija uma estátua, ele merece. Criou os filhos, trabalhou, empresário, deu a parte deles e está se divertindo. Não, mas aquela mulher é interesseira. Eu falei, e o pai de vocês é bobo? Ele não é. Ele não está fora do juízo. Ele escolheu viver uma vida com uma mulher mais velha. Parabéns. Nós vemos hoje um estado policialesco. Ninguém pode nada, tudo tem que dar palpite. Não deu a legítima? Gaste a disponível, queima a disponível. E quem não souber como, eu tenho várias dicas de como queimar disponível. Por exemplo, o senhor fuma charuto? Então o senhor tem dificuldade de queimar disponível. O Bunazar, que fuma charuto, eu falei para ele, vai lá na Vidoff de Londres, o senhor gasta assim 30 mil reais em charuto. Eu não fumo também, eu não posso fazer isso. E chocolate eu como, porque eu sou gordo e não gasto 30 mil reais também. É difícil gastar. Porque eu gosto nada de gastar 30 mil reais. Porque livro é tudo barato, que ninguém lê, e chocolate é barato. Então para mim é difícil gastar dinheiro. Mas tem que gastar com charuto. Por exemplo, se eu tomo uísque. Ixi, que vida chata. O senhor pode gastar com Macallan. O pior é que o Nazaré toma e eu tenho que comprar para ele de presente. Então eu gasto dinheiro com o Nazaré. Mas tem várias formas. Depois você até dar uma lista. Como ficar de bilionário para milionário, de milionário para remediado, de remediado para pobre. Eu tenho uma lista. Mas isso a gente faz uma aula oportuna, que é como perder dinheiro e se divertir bastante. Não é na aula de hoje. Vai ser aula própria.